que abra a Bíblia em Efésios capítulo 5. Aleluia. Uma notinha aí, esqueceu, esquecimento. Mas Jesus nesta noite vai fazer a obra na minha mente, na minha memória. Aleluia. Efésios capítulo 5. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: exortação ao amor e à pureza. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais incessados, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amado e soberano Deus, Pai que está no céu, eu acabo de ler, Jesus, a tua palavra, que esta palavra, Jesus, venha entrar e, Jesus, encravar na tábua dos nossos corações, que essa palavra venha também para mim, Senhor, para que eu possa, Jesus, olhar para os meus erros, olhar para os meus pecados, que eu possa, Jesus, ser uma pessoa melhor diante da tua presença, para que eu possa ser, Jesus, uma pregadora da tua palavra e viver a palavra, Pai amado. Nesta noite, Jesus, recebe como incenso suave as suas narinas, meu Pai, e coloca palavras na minha boca, Jesus, e que venha de ti, o Espírito Santo de Deus, me conduzir à tua palavra. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor aqui diz assim, no versículo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, a palavra, a Escritura nos diz assim, que somente aqueles que são regenerados e possuem o Espírito Santo, eles conseguem, com o seu proceder, imitar a Deus, né? Assim como uma criança absorve o exemplo dos seus pais e o reproduz, aqueles que são filhos do Altíssimo o imitam em suas ações também, né? O que uma criança absorve dos pais? E o que é absorver? Absorver é cegar, assimilar ou se dedicar totalmente a algo. Se os pais de uma criança forem amorosos, dedicados, educados,
a se dedicar totalmente e fazer as boas ações. Assim somos nós na presença de Deus. O texto destaca os justos como os filhos amados, pois desfrutam da segurança de Deus por serem membros da família divina. Aleluia. Quem deseja imitar os seus deve começar pelo seu sacrifício. O Senhor não escolheu nenhum de suas criações, como uma estrela ou um anjo, para oferecer o sacrifício em favor da humanidade. O Senhor escolheu o que possuía de mais valioso, o seu próprio Filho. Muitos desejam imitar o Senhor, mas quando descobrem que precisam abrir mão da própria vida em prol da sua santa vontade, logo desistem. Então, irmãos, e procuram, e fracassam espiritualmente. Tem um exemplo, a não ser seguido, Satanás, quando era anjo de luz, desejou ser como Deus, não é verdade? Porém, como seu interesse não era glorificar o Senhor e muito menos se sacrificar para fazer o seu querer, foi punido para sempre. Lá em Apocalipse, eu quero que os irmãos abram lá em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 10. Aleluia. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 10. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, Então, este é o fim de todos os que se deixam levar pelo capricho do orgulho, por não querer fazer a vontade de Deus, ser mais do que Deus. Aqui então, em Efésios de novo, aqui no capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, Aqueles que forem chamados para serem santos, imitadores de Deus, não podem ser nomeados, designados ou conhecidos como pessoas impuras, avarentas, nervosas. Eu confesso que eu sou nervosa, é verdade, eu sou muito nervosa em casa, mas eu tenho pedido muito, muito a Deus, para que Deus me dê um domínio próprio, sabe? De não, porque uma serva do Senhor, a mulher sábia, ela edifica a casa, não é querer sair do versículo aqui, do capítulo de Efésios, mas a mulher sábia edifica a casa. Só que eu lendo isso aqui hoje, eu percebi que eu sou uma pessoa nervosa, irritada. Então Deus não se agrada disso. Deus, ele é amor, Então eu tenho pedido para Deus: Jesus, me dê paciência para eu falar com meus filhos. Eu falo tão bem, com outras pessoas, e dentro de casa eu tenho isso. Então eu tenho pedido muito, muito a Deus para Deus tirar esse nervosismo, essas coisas que não se agradam, que Deus não se agrada. Então, nervosas, desonestas, zombadoras e outras designações que as associem a práticas pecaminosas. Lá em Colossenses, eu quero que o irmão Mateus abra em Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Isso. Então, são coisas pecaminosas aos olhos do Senhor, que às vezes a gente, sem querer, a gente solta uma palavrão, e aí de repente, na mesma hora, a gente, Jesus, me perdoa, purifica meus lábios. A palavra, a boca que glorifica a Deus, ela não é para amaldiçoar, nem chamar palavras tortas dentro de casa, é para abençoar, porque a sua palavra, a palavra tem poder. Então, o Senhor, ele nos deu poder e autoridade para expulsarmos demônios,
demônio, para profetizarmos, né, com os dons de língua. Então a gente tem que se vigiar para que a gente não possa cair em tentação e pedir perdão na mesma hora do ato que a gente fizer de errado, né? Então, toda hora que fecha Jesus. Glória a Jesus. Aqui no capítulo, versículo 5, diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, né? A Bíblia nos mostra que aquele que se mantém em pecado, como os mentirosos, os pervertidos e os avarentos, estão fora do reino de Deus. O avarento, por exemplo, é considerado um idólatra, pois ele põe os seus bens, o amor que deveria oferecer a Deus e no seu coração o lugar de ser de Deus e ocupado pelo dinheiro, né? Aqui no texto sagrado a gente vê Jesus alertar os discípulos sobre quão difícil é para um rico avarento entrar no reino dos céus. Em Mateus capítulo 19, versículo 23. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 19, versículo 23. O pastor Cecílio pode ler, por favor, esse versículo? Capítulo 19, versículo 23. Aleluia. Disse então Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, a palavra do Senhor, a Escritura, ela nos ensina, ela nos alerta, ela é bem clara, né? E o avarento, aquela pessoa que tem amor no seu coração pelo seu bem material, né? Eu tenho essa caneta aqui, um exemplo, eu tenho essa caneta, eu tenho mais amor aqui por ela do que eu pegar a Bíblia e ler um versículo. Eu prefiro ter essa caneta comigo, guardar essa caneta aqui, do que guardar um versículo no meu coração. Então é isso que Deus ele diz aqui, que o idólatra, a pessoa avarenta, elas estão fora do reino de Deus porque elas têm amor pelos seus bens, né? Ele deixa de guardar o amor de Deus no seu coração para ter o amor dos bens materiais. Então, pois, embora ele tenha fartura sobre a mesa e suas necessidades supridas, sua alma é carente e dificilmente reconhece que precisa da ajuda do Senhor. Entendeu? Ele pode ter tudo. Eu tenho isso, minha mesa está farta, eu tenho onde dormir, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha loja, não preciso de Deus. Não, porque na hora do aperto, ele vai lembrar, meu Deus. Então ele precisa de Deus. Até o ateu precisa de Deus, né? Porque na hora do aperto, por que ele não? Por que ele sabe? Por que ele não acredita em Deus? Porque ele sabe que existe Deus. Como é que ele não vai acreditar, né? Então ele acredita, de qualquer forma ele acredita que há um Deus todo-poderoso, que reina nos céus e na terra. Então é isso. Aqui então vou terminar a palavra, porque foi até aqui mesmo. A Bíblia diz: não sejais seus companheiros, porque se formos companheiros dos ímpios em suas maldades, malícias, em coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, também estaremos juntos com eles no dia da condenação. Por isso, cada um deve rever bem com quem anda, porque um dos passos que precisamos dar rumo à salvação da nossa alma é o afastamento das más companhias que contaminam a nossa fé. A luz é o próprio Deus manifesto claramente ao homem por meio da sua palavra. Podemos ver que quando alguém está nas trevas e se aproxima da luz, o seu interior é imediatamente revelado e todas as suas obras reprováveis e até vergonhosas vêm à tona.
Irmãos, quando a nossa vergonha, as coisas obscuras vêm à tona, é porque o nosso Deus Altíssimo quer nos libertar definitivamente e salvar aquele que tem sua alma cativa pelo pecado. Por isso temos que nos examinar, olhar para dentro de nós e nos arrependermos e ver o nosso estado espiritual e nos arrepender das más obras que praticamos. Então, essa aqui foi a palavra que eu trouxe para hoje. Eu não esperava, eu falei assim, eu vou ler aqui, hoje eu vou deixar de fazer as coisas, vou deixar de fazer amanhã, hoje tem culto. Mas eu peguei a Bíblia, meu caderno, né, que às vezes vem as coisas na minha mente, eu vou escrevendo. E eu não sabia que eu ia ministrar a palavra hoje, mas foi o que o Espírito Santo pôs no meu pensamento, no meu coração, e eu quero agradecer a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Se eu falei alguma coisa assim, né, que os irmãos, Senhor, depois me perdoe. Amém, Jesus.